Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Bruno, aqui do Aula Livre. De novo, então, estamos nos encontrando para responder mais uma questão da prova amarela do ano 2020 do Enem. Então, a gente vai fazer aqui a leitura da questão 56, ok? É um texto do livro não, é uma passagem do livro da Alice, das Aventuras da Alice no País das Maravilhas, né? Vamos ler então para entender o que está se pedindo. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros, por aí. Como se vê, a Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então qual seria a latitude ou a longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. O texto descreve uma confusão da personagem em relação. Esse texto aqui está falando basicamente de elementos cartográficos, né? Latitude e longitude. No início ali ele fala um pouquinho sobre o centro da Terra, a ideia de que ela está se deslocando, então poderia ser algo relativo à geologia, mas não sei se é o caso. Mas vamos ver então o que o texto pede. No texto descreve então a confusão da personagem em relação. Letra A, ao tipo de projeção cartográfica. Tem a ver com cartografia? Sim, só que em momento nenhum se falou em mapa, porque a questão da projeção cartográfica tem a ver com elementos de mapa. Então, ou seja, quando eu falo de projeção cartográfica, eu estou falando de Peters, eu estou falando de Mercator, eu estou falando de projeção cônica, eu estou falando de projeção azimutal e em nenhum momento isso foi citado, até porque não apresentou no texto algo como se ela estivesse lendo um mapa, e sim como se ela estivesse se deslocando em relação ao centro da Terra. Então a letra A não é muito viável. Na letra B, aos contornos dos fusos horários. Bom, ela falou em longitude, né? Poderia. Afinal de contas, longitude é algo relativo a fuso horário. Mas como o texto fala, ela não sabe o que é isso. Então, se o texto diz que ela não sabe o que é latitude e longitude, não tem como ela prever que a longitude é algo relativo a fuso horário. Ok? Então, a gente poderia deixar essa questão aí de lado também. Letra C, a localização do norte magnético. Poderia gerar uma dúvida aqui, porque como ela está caindo no interior do planeta, ela está se aproximando do centro da Terra, o núcleo terrestre, de fato, emana muita carga magnética. Gera, então, o chamado norte magnético. Mas, depois que acaba a terceira linha do texto, ela não volta a falar sobre a queda dela, e sim sobre elementos de localização. Né? Então, ou seja, onde ela se encontra, elementos de posicionamento. Então a letra a letra C, onde ela fala de localização do norte magnético, nem vem a calhar, porque não fala muito disso no texto. Na letra D, aos referenciais de posição relativa. Aí é uma coisa interessante, porque como ela está se deslocando em um determinado momento por uma velocidade, ela está trocando a todo momento a sua posição. Então, se ela está trocando a todo momento sua posição, ela está se deslocando em uma velocidade constante e relativo ao ponto onde ela se encontrava, ela vem caindo ou vem descendo, deslizando de uma certa forma. Então, a questão está bem pontuada em relação à questão do posicionamento relativo, ok? Ou seja, de como ela se desloca ao longo de um determinado caminho que ela vem fazendo. Então, a letra D a gente pode deixar marcadinha aí. Vamos para a letra E. E vamos ver se a D está correta mesmo, só para tirar dúvida. A letra E, as distorções das formas continentais. Nem fala em continente no texto, vocês sabem que o Enem gosta muito de citar texto, gosta muito de que a gente faça relação com o texto, para ver se a gente está compreendendo o que está sendo dito. Em momento nenhum se disse em formas de continentes, e não podemos esquecer que quando a gente fala de forma de continente, a gente está falando de mapa. Então, a gente está falando de uma projeção. Se a A está errada, a E também está. Faz sentido isso? Pelo fato de eu ter duas questões de projeção. Então, se a A está errada, a E também está. Então, se caso fosse certo, ela teria duas respostas, e não é o caso. A letra D, reforçando, é a resposta que a gente precisa, pois está falando de uma posição relativa no seu deslocamento. Combinado? É isso, galera. Até mais. Valeu!